Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Galera dentro do CTcast. E eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar semanalmente o nosso conteúdo nas plataformas do Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, no YouTube e no site do CT Segurança. E eu conto com você para compartilhar esse conteúdo nos grupos de WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Com o patrocínio da X-Cabos Distribuidora, da Ogen Tecnologias Israelenses Inovadoras e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTcast. E neste episódio nós faremos algo diferente para você que está na nossa audiência semanalmente. A gente vai trazer um compilado dos melhores momentos mergulhando no conhecimento de convidados ilustres que passaram aqui conosco, contribuindo com as suas indicações de um livro, um filme ou um documentário para você que está na audiência. O nosso primeiro momento, mergulhando no conhecimento. Ren, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você possa indicar para os nossos ouvintes. Legal, então eu pensei muito o que eu posso recomendar, e eu acho que o livro mais interessante que eu li nos últimos anos e mais importante é o livro Sapiens. É um livro muito famoso, o escritor israelense também, Yuval Noah Harari, e o que ele faz é o que é sempre bom, conseguir ser genial e simples ao mesmo tempo. Ele faz um resumo, como começamos, mais ou menos sabemos a história, mas ele escreve isso de uma forma muito legal, numa atitude, de um ângulo muito particular, e isso ajuda muito a gente conectar os pontos de tudo que a gente sabe para tentar melhorar o nosso futuro. Se a gente entende melhor a nossa história, talvez a gente consiga planejar melhor o nosso futuro. Eu espero que seja assim. Aliás, eu li um artigo dele, que ele escreveu no começo da pandemia para o The New York Times, que é sensacional. A linha de raciocínio dele, a clareza de propósito, traz realmente a gente para reflexão. É simplesmente sensacional. Eu só não conseguia falar o sobrenome dele. Eu falava Yuval. Everton Guimarães, em seu momento, mergulhando no conhecimento. E eu acho que cada fase da nossa vida a gente absorve de forma diferente algum tipo de conteúdo, né? Para mim, o livro que me abriu, o primeiro livro assim que me abriu os olhos, eu já apresentei ele para umas 15 pessoas diferentes, sempre com a expectativa de que funcione da forma como funcionou para mim, é o livro do T. Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária. É clássico, falou de empreendedorismo e finanças, é um livro que sempre aparece, né, juntamente com Pai Rico, Pai Pobre e alguns outros. Mas esse livro, ele funcionou de forma especial comigo. Eu pude exercitar ali os 17 princípios que ele propõe, fiz religiosamente todos os passos ali, escrevi as 6 metas de vida, não sabia nem o que era a meta, a definição exata de meta quando eu li o livro, e fiz, né, meio descrente ali se ia dar certo ou não, aquela meta estelar, né, mira na lua, mas se não der certo você ainda fica perto das estrelas, e isso era no mês de março, exatamente no mês de março daquele ano. Quando foi no mês de dezembro, eu já tinha realizado 5 das 6 metas que eu tinha determinado. Curiosamente, a mais difícil para mim, que era a financeira, foi uma das primeiras que eu conquistei. Então, esse livro foi assim um divisor de águas para mim. E um outro que eu não posso deixar de citar, que aí eu acho que já entra numa bagagem de conhecimento que a pessoa precisa ter um pouco mais de maturidade para absorver e aplicar, é o livro do Tim Ferriss, Trabalhe 4 horas por semana. Poucas pessoas conhecem, mas acho que o pessoal do marketing digital conhece. É um puta livro, cara. Se vocês não conhecem, fica a recomendação aí. Ele era um cara disruptivo, maluco, inovador, viajava o mundo, foi medalhista olímpico. Do nada ele falou, cara, eu quero ganhar uma medalha, foi para a Olimpíada e ganhou. E o maior aprendizado que eu tive desse livro é quando ele morava na Argentina, produzia em dólar e contratava funcionários indianos. Ou seja, ele se beneficiava de uma alavancagem cambial gigantesca, né?
Pô, você pega, como que um cara jovem, né, com pouco conhecimento, consegue um negócio desse? E é um tipo de informação muito útil para quem hoje vive essa macroeconomia, né, de internet, online, offline, mercado digital, infoproduto e por aí vai. Quer melhorar a sua organização e produtividade? Se liga nessa dica da Michele Barbosa. Finalizei a leitura dele há pouco tempo e que realmente está mudando uma forma e a minha gestão, principalmente de produtividade, que é o essencialismo. Acredito Fantástico. que vocês, alguns aqui já conhecem, acho que o Christian já leu, e ele é fantástico. Porque eu, como uma pessoa que é viciada em trabalho, preciso, e eu já conversei isso com o Silvano, digo assim, para tudo quanto é projeto, principalmente se for muito louco, esse livro me ajudou muito na organização e produtividade pessoal e profissional. Então, ser essencial não é fazer mais coisa em menos tempo, é justamente fazer o que é prioridade, e não prioridades, né, Kleber? É animal isso. Prioridades não existe. Prioridade é o que é primeiro. Então, o plural que a gente inventou é coisa aí da nossa cabeça, né, criativa, mas é a prioridade. Então, o livro é excelente, o Essencialismo. Te ajuda muito na parte de gestão também da sua empresa. É a minha dica aí desse momento aqui nosso de hoje. Você vai ouvir agora o momento do Alberto Costa, da X-Cabos Distribuidora. Gosto muito do livro O Mito do Empreendedor. Não sei se algum de vocês já leram ou não, que fala como o empreendedor do Brasil funciona e qual é a cabeça dele inicialmente, né? Então, não vou falar muito sobre o livro aqui, mas ele fala que o brasileiro, por ser um bom vendedor, ele já abre a empresa sendo vendedor e esquece que o empreendedor não é só ser um vendedor, né? Só fazer as vendas, né? Ele tem que ser contador, ele tem que ser advogado, ele tem que ser juiz, tem que ser um monte de coisa. Exatamente. Por isso que é o mito do empreendedor. Esse livro eu acho que é muito bom e pega alguns exemplos aí, como o próprio McDonald's, a IBM, pega algumas empresas de grande porte, mostrando o porquê do sucesso dessas empresas e o que ela fez para chegar no tamanho que estão hoje, né? Então, acho que é um livro bacana, um livro até curto, né? Mas vale a pena aí. Essa é a minha dica aí de leitura aí para vocês. Para aprender a liderar, Gustavo Gassmann indicou este livro. O livro em português se chama Líderes se servem por último. Em inglês é Leaders Eat Last. E é de Simon Sinek. E essa é minha indicação. Esse livro é uma indicação para o assunto que estamos tocando hoje de liderança, mas para quem se sente mais à vontade com outras mídias que não são livros, procure por Simon Sinek. Tem muita informação na internet, vídeos e demais. Na minha opinião, é a pessoa que eu mais respeito na área de liderança. O equilíbrio é a base de tudo e a indicação do Wagner Camilo trata sobre isso. Trouxe aqui um livro que ele é razoavelmente antigo já, mas foi um livro que mudou muito a forma que eu comecei a pensar realmente a vida, os papéis que a gente desempenha na vida aí de trabalho, família, dinheiro, tempo. Comecei a entender que algumas coisas vão muito além de outras. Esse livro ele se chama Questões Fundamentais da Vida, e esse é um livro assim, que eu tenho realmente meio que como cabeceira e o tempo todo olhando ele. Então Questões Fundamentais da Vida, ele fala criando um equilíbrio dinâmico entre trabalho, família, tempo e dinheiro. É do Roger Merrill e da Rebecca Merrill. É um livro já razoavelmente antigo, confesso que eu não tenho visto com muita frequência em livrarias, mas é uma indicação interessante aí para quem quer dar uma organizada nessas questões aí de trabalho, família e dinheiro. Muito legal. Isso me remete para um treinamento que eu fiz, Wagner, que foi disruptivo, que foi o Arita Leader Training. E no Leader Training você acaba entendendo que, de fato, o equilíbrio na vida é o mais importante, né?
profissional, pessoal, a questão das finanças, a saúde social. Então, cuidar dessa saúde de forma equilibrada é o que faz sentido lá na frente para a gente olhar para trás e falar, ó, fez sentido, né? Eu não abdiquei, eu não polarizei, não fiz, só trabalhei, eu só me dediquei a tal coisa. Então, tem aí uma baita referência. Rogério Corradini trouxe diversas referências, confere aí. Primeiro, é um livro de cunho pessoal, mas que serve para tudo na nossa vida, que é um livro chamado O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Esse livro é fantástico porque ele te mostra ou tenta te incentivar a prestar atenção no agora. E não cair na armadilha que muitas vezes a nossa mente tenta nos pregar, ou nos colocando nostálgicos frente ao passado, ou ansiosos com relação ao nosso futuro. A gente não vive no passado nem no futuro, a gente não consegue mudar o passado nem prever o futuro com precisão, a gente só consegue viver o agora. O presente é o nosso momento. E se a gente de fato está focado no agora, no que está acontecendo hoje, no que eu tenho que fazer nesse minuto, eu vou ter muito mais sucesso em tudo na minha vida. Não adianta nada eu ficar pensando, puxa, minha meta de abril é um problema, porque ela está muito alta. Nada que você faça agora vai te resolver teu problema lá de abril. Você tem que resolver o teu problema no dia 1º de março. Se você tem um número para atingir em março, no dia 1º, é esse que você tem que perseguir. Se você ficar pensando lá na frente, você vai perder o teu momento presente e você não vai conseguir atingir o teu resultado futuro. Então, realmente, e ele é um guia, na verdade, que tenta mostrar como criar esse hábito de viver o presente e não cair na armadilha que muitas vezes nossa mente tenta nos pregar. O segundo livro é um livro mais voltado realmente para a nossa vida profissional. É um livro muito interessante chamado Alcançando a Excelência em Vendas para Grandes Clientes, do Neil Heckman. Neil Heckman foi o cara que desenvolveu o Spin Selling, que é aquela metodologia de vendas baseada em perguntas. E depois ele evoluiu, na verdade, para esse Alcançando a Excelência em Vendas para Grandes Clientes, que é uma metodologia que explica que o processo de negociação e de compras das grandes corporações é um processo, e ele é sempre igual em todas elas, com algumas pequenas mudanças aqui e ali, mas que o processo em si é sempre o mesmo. E a partir do momento que você entende esse processo, é interessante, porque cada estágio, cada etapa desse processo requer uma estratégia diferente. E quando você compreende o processo como um todo e identifica o estágio que o processo está, você consegue aplicar a melhor estratégia para aquele momento e ser muito mais assertivo para aquele momento, porque o cliente acaba demandando diferentes aspectos em cada um desses estágios. Recomendo fortemente para todo mundo que trabalha com vendas, principalmente vendas dedicadas a grandes corporações. E minha terceira indicação é de um documentário chamado O Dilema das Redes, The Social Dilemma, está no Netflix. Eu confesso que quando assisti esse documentário, assisti com minha esposa a primeira vez. No dia seguinte, chamei meus 3 filhos e falei, vem cá, sentem aqui para vocês entenderem um pouquinho. As redes sociais são indiscutíveis, os benefícios que ela traz. Nós estamos hoje aqui reunidos graças a essa tecnologia toda que está disponível. O mundo não parou em 2020 graças às tecnologias e às plataformas digitais, porém isso tem um preço. E esse documentário tenta mostrar um pouco qual é esse preço. E a partir do momento que você entende esse mecanismo, como essas redes trabalham, você pode usá-las de uma forma mais consciente e não ser simplesmente uma bolinha na mão de um malabarista. O Dilema das Redes é realmente um documentário muito interessante para a gente entender esse mundo digital que a gente vive, como ele funciona e como tirar o melhor dele e não ser simplesmente um refém. Para entender a jornada do empreendedor e suas dores de maneira prática, se liga nesse momento do Caio Monte Cláudio. Que gosta dessa jornada de como uma pessoa começa um negócio, começa um desafio, toma tanto soco, mesmo assim continua, cresce, aí toma mais pancada, cresce e a pessoa continua nisso, é quase um masoquismo. Mas quando a pessoa chega lá, é sensacional.
Tem um livro que quem me indicou, inclusive, foi o Ricardo Halpe, O Lado Difícil das Situações Difíceis, de Ben Horowitz. É genial esses livros que contam um pouco sobre a jornada das pessoas, mas na prática, não só a parte lúdica, bonito, parecendo um conto de fadas. Os desafios que é você quase quebrar, que é você se dedicar, que é você reunir 50, 60 pessoas e ter que olhar para elas para dar uma notícia ruim, e você olhar que não são só 60 pessoas. Às vezes ali são 240 pessoas, porque são famílias que estão por detrás dali. E você às vezes tem que dar notícia ruim, falar, gente, não conseguimos aqui. Pessoal, vamos ter que cortar ali. E ver o cara crescer, o perrengue que o cara passa nesse livro, eu achei que é inspirador para mim. É recente, mas é inspirador para mim. Momento Mergulhando no Conhecimento, de Rita Pérez. Estou com o Milagre da Sala 7. Tá, eu acho que esse filme todo mundo tem que assistir. Ele aborda várias situações críticas com um olhar de amor, de religião, que para mim é uma coisa extremamente importante, ímpar. Já é a segunda vez que indicam aqui, e eu lembro que uma vez eu chego aqui em casa, minha esposa tava chorando pra caramba, eu falei, o que aconteceu? Ela, não, eu tô vendo um filme aqui, você tem que assistir. Eu falei, você chorou tanto que eu não vou querer assistir, porque, poxa, agora eu só quero ver notícias boas, né? Verdade. Mas já foi indicado e eu realmente tenho que assistir. Tem que assistir. Eu acho que tem sim. Livro, eu tô assim muito agora focada no estudo da minha religião, então eu não li nenhum livro, eu não tô lendo livro de segurança, tenho lá uma pilha para eu ler, que eu ganhei um monte de livro, comprei outros, mas assim, eu tô mais focada em entender o momento, sabe? E eu acho que o entendimento do que a gente está vivendo, a gente só vai achar na religião mesmo, então não importa qual seja. Então eu tô muito introspectiva nesse momento e eu tô voltada nos meus livros de religião mesmo. Gilson César abordou um clássico no momento Mergulhando no Conhecimento. Neste momento da história, acredito que a gente poderia ler um bom clássico, O Ser e o Nada, do Sartre. É um livro fantástico para você se localizar, estou usando termos dele agora, para você se localizar na sua existência, assim, como sujeito da sua história. É uma coisa que eu defendo muito, né, que as pessoas sejam sujeitos da sua história, ou seja, você é responsável pela sua história. Então, O Ser e o Nada, de Sartre, é um livro que é um clássico que eu recomendo a todos que leiam, releiam, entendam. E não é difícil de compreensão, porque é uma linguagem até coloquial, é boa, é gostosa de ler. Pegue esse insight do José Roberto Dias, da Techboard Latam. Eu tenho um filme que eu adoro, eu tenho aqui em casa a coleção DVD, e eu assisti, perdi a conta, eu digo 20 vezes, deve ter sido mais, é O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Aquela série da Rede Globo, que foi refilmado, mais moderna, que é de 99 e 2000, tá? Na verdade é um filme que é um drama com adaptação para comédia ali, mas ele explora os traços de linguagem, o regionalismo, e ele, olha, o que eu fui buscar, ele demonstra na fala do personagem, de cada personagem ali, a classe social. Então ele é tão interessante nesse estudo de relacionamentos do que como a pessoa se expressa, que eu assisti acho que 20, 30 vezes para aprender como é que a gente percebe como é cada pessoa. E eu vou falar para vocês, eu não sou especialista nisso, eu não tenho embasamento científico nisso, mas esse filme ele me demonstra como é que você vê uma pessoa humilde, até um coronel, como tem no filme, os padres, cada um com a sua característica. Então é um baita ensinamento de como você se relaciona com cada um conforme ele se demonstra, conforme ele mostra quem ele é. Acho fantástico isso. E o Ariano traz todos os estereótipos, né, Zé? E com muito humor, sem dúvida, tem muito aprendizado, tem muito da nossa cultura brasileira. Excelente recomendação, Zé. E agradecendo a esses grandes profissionais que compartilharam conosco as suas indicações de livros, filmes e documentários,
a gente finaliza esse episódio também agradecendo a você que está na nossa audiência semanal aqui no nosso Fala Galera!